Oi, pessoal. Boa tarde. Sejam muito bem-vindos, todos vocês. Pessoal online, é uma alegria ter vocês aqui. Eu imagino que tenha pessoas de diversos lugares assistindo a gente. Estamos muito felizes, né? E, então, as boas-vindas à Segunda Igreja de São Paulo. E nós vamos, então, começar essa primeira reunião metafísica de apoio à Copa do Mundo de 2014. E antes de começar qualquer coisa, nós preparamos trechinhos da Bíblia e do Retrospecção e Introspecção, de Mary Baker Eddy. E nós gostaríamos de lê-los antes de começar, porque esses trechos eles vão dar o tom do evento. Então, eu vou chamar a Rosa e a Regina, que ficaram responsáveis por essa parte. Boa tarde, pessoal. Eu vou ler um trecho da Bíblia em Lucas. Certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente. Faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho. E, colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai e procede tu de igual modo. Deus é bom. Por isso a bondade é algo, pois representa Deus, a vida do homem. Não se interessar pelo bem-estar dos outros é contrário à lei de Deus e, portanto, diminui nossa aptidão de fazer o bem, de beneficiar a nós mesmos e a humanidade. Ao fazê-lo, precisam seguir a ordem divina, assim como Jesus a prescreveu. Nunca, de modo algum, violar os direitos de seus semelhantes, mas obedecer à injunção celestial. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. O mandamento do Senhor significa que devemos adotar o espírito do ministério do Salvador e permanecer em tal atitude espiritual que atraia a humanidade a nós.
No primeiro século da era cristã, Jesus andou por toda parte, fazendo o bem. Seu poder sobre os outros era espiritual, não corpóreo. Que fez pela raça humana esse sacerdote da colina, esse mestre à beira-mar? Perguntai antes o que é que ele não fez. Sua santa humildade, seu despreendimento das coisas do mundo e de si mesmo, produziram resultados infinitos. Estou persuadida de que somente pela modéstia e pela afeição com que Jesus se distinguia, exemplificadas na sua carreira, é que os cientistas cristãos podem ajudar a estabelecer o reino de Cristo na Terra. No primeiro século da era cristã, os ensinamentos de Jesus deram muito fruto, e nisso o Pai foi glorificado. Obrigada, Rosa e Regina. Bom, esse é o tom da nossa reunião hoje. E vocês devem estar se perguntando como é que surgiu essa ideia de apoiar metafisicamente a Copa e o que isso significa. Antes da gente começar a nossa reunião, então nós vamos contar um pouquinho como é que surgiu essa ideia, né? E aí eu chamo a Evelyn para isso. Boa tarde a todos. Surgiu de uma forma muito natural e muito bonita, a união, né, do desejo de querer fazer o bem ao próximo, de querer cuidar do próximo. E ano passado, nós fomos à Igreja Mãe, tinha um grupo de brasileiros, um grupo grande, e após a assembleia, os diretores da Igreja Mãe convidaram esse grupo de brasileiros para conversar. E a gente foi conversar com eles e eles falaram da importância de nós apoiarmos o evento metafisicamente, que eles estariam dispostos, né, eles estariam conosco nessa nossa empreitada de receber a Copa do Mundo e as Olimpíadas de 2016. Que eles nos apoiariam em oração e naquilo que a gente precisasse. Eles estariam sempre de braços abertos para a nossa necessidade, para as nossas necessidades. E naquele grupo estava o Betinho. O Betinho, ele é um membro da 2ª Igreja do Rio de Janeiro. Ele foi um jogador da seleção de vôlei brasileira. E ele foi à Inglaterra para participar das Olimpíadas. Para participar não, para ver as Olimpíadas, né? E ele voltou contando as experiências que ele teve lá, que foi muito interessante, toda a atividade que as igrejas fizeram, metafisicamente, e também as atividades de um espaço, de uma sala de leitura e outras coisas mais. Então, começou a surgir para a gente, no coração da gente, o desejo de fazer isso também na Copa do Mundo e nas Olimpíadas, né? Do jeito brasileiro de ser, mas de receber e da gente se preparar. Então, a ciência cristã é isso, nós somos uma família, né? Então a gente começou a conversar, poxa, olha isso, que legal essa ideia. Como é que a gente pode fazer aqui? Aí o outro, nossa, que legal, que ideia legal, vamos fazer. Aí o outro, tudo bem, então vamos nos reunir. E assim foi. Os amigos se uniram de uma maneira muito informal, por uma oportunidade de estarmos juntos. E a gente começou a pensar o que nós poderíamos fazer. Então, nós fizemos a primeira reunião aqui na primeira igreja, na 2ª igreja, e começamos a pensar que a base de tudo era a metafísica. Então, a gente pensou, bom, a gente precisa se organizar para metafisicamente, para, através da nossa estrutura mental, a gente poder apoiar esse evento. E isso não se limita só ao Brasil, né? A gente pode fazer esse convite dessa estrutura mental para outras pessoas que estão em outros lugares. E aí a gente começou a se organizar, fazer o convite para as igrejas, e a gente começou a pensar depois outras atividades que a Tamara vai falar mais no final, né? Outras atividades que a gente também começou a acalentar, né? A possibilidade de poder realizar essas outras atividades. Então, assim surgiu os Amigos da Ciência Cristã, mas hoje a gente quer aproveitar, vocês que estão aqui, vocês que estão acompanhando pela internet, para que vocês se juntem
né, a esse grupo de amigos da ciência cristã e que a gente possa ver que todos nós somos esses amigos da ciência cristã e todos nós queremos realmente trabalhar e realmente fazer aquilo que a gente aprende na ciência cristã, dar a melhor estrutura metafísica para o evento. E assim nasceu o grupo e todos agora estão convidados a fazerem parte desse grupo. Tá? E a gente vai começar, a Tamara vai agora falar também para anunciar o porquê dessa reunião metafísica, porquê desse evento, porquê que a gente está aqui, a gente convidou a Alessandra para fazer essa primeira reunião, e agora vocês vão começar a entender um pouquinho quais são os primeiros passos que nós estamos dando. Muitos outros nós vamos precisar dar, mas o primeiro a gente já deu. Parados, nós não estamos. Tamara. Bom, então qual é o sentido dessa primeira reunião? Né? É alinhar o pensamento de todos nós num objetivo comum. Né? É entender o que significa apoiar metafisicamente a Copa do Mundo. Né? É entender qual é o significado da Copa de um ponto de vista espiritual. Né? E assim, quando a gente tiver isso claro no nosso pensamento, aí sim nós vamos poder pensar em ações concretas, nós vamos poder pensar em como essa estrutura que engloba a Copa do Mundo, na verdade ela é uma estrutura muito maior, né, social, e que ela precisa ser espiritualizada, né, e que a Copa ela é só um pedacinho dessa estrutura. E que assim, quando a gente espiritualiza o nosso pensamento a respeito da Copa, a gente está englobando diversas dimensões da nossa sociedade, não só no Brasil, né, porque a Copa ela é um evento mundial. E então, assim, não vamos menosprezar o alcance do pensamento espiritualizado com relação à Copa. Né? Então, assim, questões que surgem, né, muitas vezes a gente ouve as pessoas falarem, será que a gente está preparado para receber um evento como esse? Será que o Brasil tem uma estrutura para receber, para acolher a Copa? Né? Então, assim, vamos ter clareza sobre esses pontos. Hoje, o nosso principal objetivo é esse, né, ter uma clareza espiritual a respeito disso. E aí, pensar em outras coisas, em outras formas de apoio que possam surgir futuramente. E a Alessandra preparou alguns pontos que ela quer compartilhar com a gente, então eu chamo a Alessandra. Obrigada. Realmente, como foi falado, é ver o enfoque espiritual desses eventos esportivos. E eu gostaria de voltar atrás na história, porque as Olimpíadas elas foram instituídas como um tratado de paz, como um evento de paz. Eram várias cidades da Grécia que estavam sempre em guerra umas contra as outras, pela supremacia. E, de repente, chegaram à conclusão que podiam se encontrar em eventos esportivos. Uma cidade contra a outra em eventos esportivos, em vez de fazer a guerra. E nas Olimpíadas não havia guerra, não se falava de guerra, era uma substituição à guerra. E é interessante que os nossos índios brasileiros também chegaram a essa conclusão. As várias tribos que se guerreavam, a um certo momento, e é uma tradição que vem até agora, eles instituíram o Quarup. Vocês devem ter ouvido falar do Quarup. O que era o Quarup? Eram encontros esportivos entre as tribos, em vez de fazer a guerra. Então nós vemos que esses encontros esportivos, seja as Olimpíadas, seja a Copa de Futebol, que aí foca um esporte, mas são encontros entre nações em substituição à guerra. Em vez de se guerrearem essas nações, elas se encontram numa competição saudável. Uma competição em que simplesmente se demonstram, se manifestam qualidades, né? Qualidades que vêm da nossa natureza superior, da nossa natureza mais espiritual, né? A capacidade de superar limitações, que é isso que o esporte é, superar limitações.
Então, nós vemos que esses encontros representam um avanço na mentalidade da humanidade. É um ponto de progresso para a humanidade. Não é meramente uma forma de ganhar dinheiro ou uma forma de fazer publicidade. É um avanço em termos de humanidade. Mas o que acontece? Nós sabemos aqui, todos são cientistas cristãos, todos têm instrução na ciência cristã, sabem que a mentalidade material, a mentalidade materialista, a mentalidade mortal, falsifica essas coisas boas. Tem essa tendência de falsificar aquilo que é bom. Então, esses encontros e essas, como a Copa, por exemplo, são falsificadas pela mentalidade material como uma forma de corrupção, que é o que o pessoal está reclamando, certo? Ganhar dinheiro ilicitamente, desonestamente, é uma falsificação da mente mortal de algo que seria um avanço para o Brasil, que seria algo melhor em termos do Brasil participar desses encontros mundiais, de ter uma voz ativa nesses encontros mundiais. Mas a mentalidade materialista falsifica, põe tudo ao revés, né? Contraria. E aí entra a corrupção. Algo que é para substituir a violência da guerra, mas a mentalidade materialista acaba entrando com a violência das torcidas organizadas. As torcidas organizadas aí acabam em violência. E existe também um outro ponto que também preocupa nessa organização, e é interessante que até surgiu uma reportagem recente na Folha, que esses encontros acabam sendo focos para se fazer isso. Então, nós vemos que essa mentalidade materialista, que a senhora Ed chama de mente mortal, a Bíblia chama de mente carnal, carnalidade, carne, é uma mentalidade. Não é uma pessoa, não é uma entidade, mas é uma mentalidade. E como que a gente contraria uma mentalidade errônea? Com uma mentalidade espiritual. E é por isso que é necessário o nosso apoio, que é necessária a nossa tomada de posição, da gente contrariar essa mentalidade material com uma mentalidade espiritual. Tem um trecho de Ciência e Saúde, que, por sinal, estava na lição desta semana, e que tem a ver com isso. Ela diz: a luz do sol cintila da cúpula da igreja, espia dentro da cela da prisão, insinua-se no quarto do doente, dá esplendor à flor, embeleza a paisagem, abençoa a terra. Vejam, a luz do sol, a luz da verdade, a luz do bem, a luz da espiritualidade, cintila na cúpula da igreja, e da cúpula da igreja se reflete no quarto do doente, na cela da prisão, dá esplendor à flor, abençoa a terra. Nós poderíamos parafrasear que da cúpula da nossa igreja, a cúpula da nossa igreja é o conjunto de nossos pensamentos, né?
a luz do sol, a luz da verdade que brilha em nossos pensamentos, se reflete e insinua-se nos gabinetes políticos, insinua-se nos estádios, insinua-se nos quartos de hotel e abençoa a terra. E nisso ilumina, e nisso santifica, purifica. Parte da cúpula da igreja. Dizer, então, da nossa cúpula pode se refletir essa luz onde é necessário. E essa cúpula é formada pelos nossos pensamentos. Não é por algumas pessoas chefes das igrejas, não é dos diretores da igreja-mãe, é de todos nós. A Evelyn falou dos diretores da igreja-mãe que estariam nos apoiando. Eles fazem parte dessa cúpula, mas não são a cúpula, né? A cúpula somos todos nós. E a luz tem que cintilar da cúpula da igreja para esses lugares que precisam da luz. E nós temos as leis espirituais para embasar isso, que também estão em Ciência e Saúde, na página 304. Depois, os que quiserem, a gente pode dar a lista dessas citações que tem a ver, né? Ela diz, esta é a doutrina da ciência cristã, que o amor divino não pode ser privado de sua manifestação ou objeto, que a alegria não pode ser convertida em tristeza, porque a tristeza não é senhora da alegria, que o bem jamais pode produzir o mal, que a matéria jamais pode produzir a mente, nem a vida redundar na morte. De novo, isso se aplica a esses eventos esportivos. São eventos de alegria, não podem ser transformados em tristeza. É uma lei espiritual. Por quê? Porque a tristeza não é senhora da alegria. A tristeza não manda na alegria, não é superior à alegria. E o bem que representam essas competições, esses eventos, que, como eu falei, representam um bem da humanidade, um avanço da humanidade, não podem produzir o mal. Assim como a vida não pode redundar na morte. São leis espirituais. Não são meramente afirmações assim, são leis. E nós precisamos afirmar essas leis e manter essas leis na nossa consciência. Aplicá-las quando a gente vê nos jornais as críticas ou as denúncias ou aquelas notícias que falam contra esses eventos, que acabam sendo o quê? Uma prática mental errônea, uma oração ao contrário em relação a esses eventos. Então, uma coisa é denunciar o que está errado para que seja corrigido. E outra coisa é simplesmente ficar destruindo. Não vai dar certo, não tem estrutura, não vai ser um caos, vai ser... Imagina como é que vai ser. Aliás, é uma conversa comum, né? Quer dizer, agora está assim, imagina se vierem tanta gente de fora, como é que vai ficar? Quer dizer, acaba sendo uma oração ao contrário, percebem? Em vez de afirmar a verdade, está sendo afirmado o contrário. Então, nós temos que tomar uma posição. Nós somos a cúpula da igreja, dessa cúpula tem que o sol brilhar e resplandecer e se insinuar, onde é necessário. O pensamento espiritualizado é aliado ao poder de Deus. Tem o poder de Deus. Então, nós precisamos mantê-lo. E
como igreja, a Evelyn falou bastante de estrutura, e o que se ouve muito é que o Brasil não tem estrutura. Mas que estrutura nós conhecemos bem e temos presente sempre no nosso estudo da ciência? Vocês lembram? A estrutura da verdade e do amor. A igreja é isso. É a estrutura da verdade e do amor. E é sobre essa estrutura que nós temos que basear a nossa oração para que alcance onde tem que alcançar. Que alcance e anule a mentalidade materialista. Então vamos pensar um pouco nessa estrutura. Em vez de pensar na estrutura de estádios, ou na estrutura de aeroportos, ou na estrutura de estradas, vamos pensar na estrutura que temos. A estrutura da verdade e do amor. Qual é a verdade? Todos vão dizer, bom, é sinônimo de Deus. Tá, tudo bem. Mas uma verdade que se manifesta, como é que essa verdade se manifesta? De novo, em Ciência e Saúde, o homem é o reflexo da alma. É exatamente o oposto da sensação material e existe um só ego. E aqui tem o ego com E maiúsculo. Existe um só ego. Essa é a verdade. Então não existem os egos todos do Comitê Olímpico Internacional, ou da FIFA, ou dos políticos. Existe um só ego. E essa é a verdade. E essa verdade está na base da nossa estrutura. E ela continua: incorremos em erro quando dividimos a alma em almas, multiplicamos a mente em mentes e supomos que o erro seja a mente, para depois supor que a mente esteja na matéria, que a matéria seja uma legisladora, que a não inteligência possa agir como a inteligência e que a mortalidade possa ser a matriz da imortalidade. Se nós ficamos pensando em mentes dos políticos, ou dos administradores, ou as mentes que sejam mesmo dos esportistas, que só pensam no próprio ego, ou que só pensam no dinheiro, ou só pensam no que vão ganhar de prêmios. Quer dizer, no nosso conceito, nós não estamos na estrutura da verdade. Estamos dividindo a alma em almas, a mente em mentes, e incorremos em erro. Incorremos em erro. Então, essa estrutura da verdade tem que partir do conceito que há um só ego, com E maiúsculo, que é Deus. Outra parte que tem a ver com isso, a crença finita limita todas as coisas. A crença finita limita tudo. Nenhum aeroporto vai ser bom o suficiente, nenhuma estrada vai ser boa o suficiente, nenhum estádio vai ser bom o suficiente pela crença finita. A crença finita limita tudo. Procura dividir o espírito único em pessoas e almas. Então, não faz parte da estrutura da verdade essa crença finita que divide o espírito em espíritos, pessoas em almas. O ego único, a mente única, o espírito, chamado Deus.
é a individualidade infinita. É a única individualidade. Na nossa oração, nós temos que lembrar dessa verdade. O ego único, que é a única individualidade. Daí eu pergunto, nós temos que aplicar isso dentro das igrejas. Não só manter num nível de oração, assim, quando a gente está orando, não. Tem que ser praticado dentro das igrejas. Será que dentro das igrejas nós estamos realmente firmes nesse ego único? Ou estamos em, não digo guerra, mas divisão de opiniões? Pensando quem tem razão, quem não tem razão dentro da igreja, ou criticando qualquer coisa que saia errado dentro da igreja e da gente dizer a culpa é do fulano, é a culpa do ciclano. Será que nós dentro da igreja nós pensamos, puxa, fulano não faz nada, fulano não quer nem saber, né, de nada, não quer aceita cargo, é eu que tenho que fazer tudo. Quer dizer, dividindo a mente em mentes, a alma em almas. Se nós fazemos isso dentro da igreja, como é que vamos refletir essa luz para o país inteiro? Então nós temos que aplicar essa verdade dentro da igreja. Começar pela igreja. A afirmar o ego único. Não muitos egos, não muitas mentes, não muitas opiniões. E ver que a cúpula da igreja é o conjunto de pensamentos espiritualizados. Não é a localização da igreja. Não é dizer, bom, na nossa cidade não vai ter nenhum jogo da Copa, então a nossa igreja não vai poder fazer nada. Ou senão a nossa igreja fica longe do estádio. As igrejas de São Paulo, por exemplo, estão longe do Itaquerão, né? Mas não é por isso. Não é porque a primeira igreja do Rio é perto do Maracanã, que então só ela tem que fazer. Certo? Mas nós aqui em São Paulo estamos lá, ou senão, na minha cidade nem vai ter nenhum jogo, nem vai ter nenhum dos jogos, não vai ter nenhum dos eventos, então não tenho nada a ver com isso. Ou senão, nós temos que mudar a nossa igreja para perto do estádio. Não é a localização da igreja, é a localização dos nossos pensamentos. E se os nossos pensamentos estão divididos em almas, em espíritos, em opiniões, em mentes, então nós não podemos nos surpreender se o país fica dividido em opiniões e mentes e conflitos sobre a Copa. E daí a Copa ou as Olimpíadas, em vez de ser uma reunião, acaba sendo aquilo que a mentalidade material a torna, uma fonte de conflitos. A ideia original não era ser uma fonte de conflito, pelo contrário, era ser um ponto de encontro em substituição aos conflitos. Mas nós temos que aplicar isso partindo das igrejas. Partindo de dentro das igrejas, das atitudes individuais de cada membro. Em vez de criticar, lembrar da mente única. Em vez de lutar por opiniões, ouvir a mente única. Aí a estrutura da verdade é essa. Uma única mente, um único espírito. O espírito, a gente fala de espírito esportivo.
O que é o espírito esportivo? É justamente aquele que vê o esporte não como um conflito, mas como uma manifestação de qualidades boas, agradáveis, perfeitas, uma superação de limites. Então, o único espírito, o espírito esportivo é a manifestação do único espírito. Nós temos esse espírito esportivo dentro da igreja? Quando a nossa opinião não é acatada? Quando a nossa sugestão não é acatada? Ou a gente vai brigar porque não fizeram aquilo que eu sugeri? Então, de novo, aplicar na igreja aquilo que queremos ver manifestado no país e nos eventos, seja a Copa, seja as Olimpíadas. Mas vocês lembram a estrutura da verdade e do amor? Então, na leitura que a Regina e a Rosa fizeram, falaram bastante do amor, certo? O amor. E nós temos, e sabemos muito bem, Deus é amor. Portanto, ele é o princípio divino e infinito chamado pessoa, ou Deus. Vocês já repararam que que a senhora Ed usa a palavra pessoa para Deus? E ela fala para nós não aceitarmos pessoas. Pessoa. Deus é pessoa. E isso é uma consequência do ego único, da mente única. Então, a única pessoa. Quando a gente fala em pessoas, a gente fala em personalidades. E aí a personalidade mais forte, a personalidade mais fraca, a personalidade que se impõe. E aí perdemos o amor. Ela usa Deus é amor, ele é pessoa. Então, esse conceito de pessoa está muito ligado ao amor. E estava na lição desta semana, né, que quando a gente entende, quando nós nos compenetramos de que há uma mente só, a lei divina de amar o próximo como a nós mesmos se desenvolve. Por quê? Porque é natural amar uns aos outros quando nos lembramos que somos todos um. Uma única pessoa, espiritualmente falando. Porque Deus é pessoa, não muitas pessoas. E é por isso, quando nos compenetramos de que há um só, uma mente só, aí fica natural amar os outros. Porque aí já não deixam de, eles já deixam de ser outros. Mas somos nós. Somos um. Aí nós amamos. Porque ela diz, né, que ao passo que a crença em muitas mentes governantes impede o pendor normal do homem para a mente única, o Deus único. É o pendor normal nosso de ver e reconhecer uma mente única, né? E conduz o pensamento humano para caminhos opostos, onde reina o egoísmo. Então é fácil a gente ver que reina o egoísmo nessa corrupção, ou na exploração sexual. Mas a origem desse egoísmo é a crença de que há várias pessoas. E daí não há o amor entre essas pessoas.
Mas se a gente lembra que o um, o infinito um, que é Deus, que é a pessoa, que é o ego único, mantendo a nossa consciência nessa verdade, nós amamos naturalmente. Por quê? Porque aí amamos o outro como a nós mesmos, realmente. Porque vemos que não há divisão entre o outro e nós. Não há divisão entre os políticos, os atletas, os cartolas e nós. O infinito um. Então não há divisão entre tal membro da igreja e outro membro da igreja. Não há divisão, porque há uma única pessoa. O infinito um. Essa é a estrutura da verdade e do amor. Essa estrutura está garantida. Essa estrutura nós temos. É eterna. Nunca vai ser estragada, diminuída ou perdida. E é a partir dessa estrutura que nós temos que caminhar para que a luz cintile para os gabinetes, para o Comitê Olímpico Internacional, para a FIFA, para os estádios e para toda a Terra. Que abençoa a Terra essa luz. Então, essa é a estrutura verdadeira. E a partir dessa que nós vamos trabalhar. Você quer assumir agora e continuar, né? Então... Obrigada, Alessandra. Eu não sei se a gente faz a parte de vocês agora, né? Eu acho que antes da gente abrir para as questões e comentários e contribuições de vocês, né? Porque a gente não está aqui simplesmente para nós contribuirmos e vocês ouvirem, mas a ideia é que seja uma conversa, né? E que as pessoas realmente, assim, cada um que está aqui tem uma contribuição e que... Oi? Desculpe. Eu vou ficar mais perto do microfone. Tem uma contribuição única e que é muito valiosa e que nós gostaríamos muito de ouvir, assim como as pessoas que estão online também podem mandar comentários. E nós estamos aqui com o computador ao nosso lado e nós vamos ler, na medida do possível, né, os comentários das pessoas. Mas antes disso, nós gostaríamos de compartilhar brevemente, a Evelyn e o Tauban, uma experiência que eles tiveram na primeira igreja do Rio, que fica do lado do Maracanã, agora na final da Copa das Confederações. Né? Eles podem dizer que realmente eles colocaram em prática essa estrutura da verdade e do amor. Né? Então, por favor. Pessoal, boa tarde. Boa tarde ao pessoal da internet também. A nossa igreja, como já foi comentado, é bem próxima ali do Maracanã. Fica a 50 metros da calçada do Maracanã. E por essa proximidade, a Copa das Confederações teve a final no dia 13 de agosto. 30 de junho? Você estava lá, né? 30 de junho, isso. E eu já estou falando 13 de agosto, ó doido. Mas 30 de junho e umas 3 ou 4 semanas antes dessa data, nós fomos procurados por uma empresa brasileira que gera sinal digital para emissoras de televisão na Europa. E eles nos procuraram por quê? Porque nós temos um espaço na nossa igreja, uma garagem, e eles precisavam desse espaço para colocarem a van deles, com a antena que gera esse sinal, na data da final da Copa das Confederações. E nós entramos num acordo e assim o fizemos.
nesse dia da final, eles estavam lá com a van já colocada na garagem da nossa igreja. Em função disso, a gente poderia muito bem deixá-lo só na garagem, fechar a igreja e ir embora. Mas nós conversamos e achamos que era o ideal prestarmos um apoio a mais para a equipe que estaria lá. Então, eu e a Evelyn ficamos nesse domingo, fomos para o culto e ficamos lá o domingo inteiro, para deixarmos a igreja aberta, para que eles pudessem tomar água e ir ao banheiro, etc. Como todos sabem, nesses dias estavam ocorrendo várias manifestações no Rio de Janeiro. E no dia da final da Copa das Confederações não foi diferente. Havia programada uma manifestação muito grande para aquela área e diversos manifestantes pretendiam chegar até o estádio do Maracanã. Logicamente, a polícia recebeu a missão de evitar que esses manifestantes chegassem até o Maracanã e, para isso, montou uma estrutura em torno do Maracanã. E diversas barreiras e policiais foram formadas, próximas da nossa igreja, inclusive. Num determinado momento, já depois do culto da nossa igreja, eu e a Evelyn estávamos caminhando ali fora e me veio uma inspiração, até pela experiência que eu tenho de, até bem pouco tempo, ter sido militar da ativa, do Exército. Então, eu vendo os policiais ali na rua, eu pensei, meu Deus do céu, esse pessoal, não sei desde que hora eles estão aí, não sei até que hora eles vão ficar. Não tem banheiro, não tem água, a estrutura logística para chegar, esse apoio a eles é muito difícil. Então eu saí nos grupos de policiais onde eu via, procurava o chefe do grupo ali e colocava a igreja à disposição. Informava, ó, nós temos uma igreja ali, da ciência cristã, está escrito, primeira igreja da ciência cristã, de Cristo Cientista do Rio de Janeiro, tem uma grade verde, identificava fisicamente a igreja, para que eles pudessem encontrá-la com facilidade. E avisava que ali tinha um bebedouro com água gelada e tinha banheiro para quem precisasse. No primeiro momento, quando a gente faz o contato com o policial, eles já nos recebem com um pé atrás. Porque eles estão preparados para as duas coisas ali. Resolver problema e receber reclamação. E eles já estavam em estado de tensão, porque eles já estavam vários dias direto na rua em função dessas manifestações. Estavam rodando 24 horas quase de serviço. Estavam dormindo muito pouco e voltando para o trabalho. Dormindo no quartel, muitas vezes, sem ver a família. Então o estado de tensão dos policiais já era grande. Então eu chegava para falar, pronto, já vem reclamação, vai me acusar de alguma coisa. E quando eu oferecia a igreja como ponto de apoio, a expressão dos policiais mudava completamente. Porque eu via claramente que eles não estavam acostumados a receber esse tipo de carinho até. Esse tipo de atenção, esse tipo de cuidado. E como disse aqui, como leu aqui a nossa amiga agora há pouco, né? Quem não se preocupa com o bem-estar do próximo não está cumprindo uma lei de Deus, né? E esse próximo são todos. E eu saí oferecendo a igreja ali para policiais, para bombeiros, para o pessoal da guarda municipal. Como já fiz outras vezes também com garis que trabalham ali perto da igreja. Muitas vezes eu estou na sala de leitura, vejo um gari lá fora, ó, se quiser tem água gelada, o banheiro está à disposição aqui. Esse pessoal fica na rua o dia inteiro, a gente não sabe as condições que eles têm de trabalho e as necessidades reais dele. Então sempre que eu posso, eu abro a igreja. E nesse dia não foi diferente. E realmente os policiais que ali estavam usufruíram da igreja. Teve momentos que a igreja estava cheia de policial, tinha fila para ir ao banheiro. Nós temos 2 banheiros na igreja. Destinamos um para os homens e um para as mulheres, né? O de cima para as mulheres, para elas terem que subir a escada. Não, brincadeira, porque era o melhor. E os homens usaram o de baixo. E realmente, teve um momento que eles estavam ali, quase numa fila para ir ao banheiro, e eu coloquei cadeiras, tirei cadeiras da sala de culto, coloquei no saguão ali onde eles estavam esperando, porque era um momento que eles tinham também para descansar um pouco.
Eles tinham chegado lá naquele local por volta de 9, 10 horas da manhã e estavam o dia inteiro em pé. Não tinha local e não podiam sentar. Estavam o dia inteiro em pé na rua, pronto para alguma coisa que acontecesse. Então, aquele momento ali, por pequeno que seja, ou que tenha sido, foi um momento de paz para eles. Foi um momento de calma, foi um momento de descanso. Foi um momento, como a Evelyn comentou comigo, tinha policial feminina que ligava para a mãe para dizer que estava tudo bem. Não, mãe, eu estou bem. Todos eles têm família também. Eles têm pessoas em casa se preocupando com eles. Tem filhos, tem pais, tem maridos, esposas. E era um momento que eles tinham para poder fazer o contato com seus familiares e dizer que estava tudo bem. E passar também um pouco de paz para os seus familiares nesse momento. Então, a igreja realmente, a primeira igreja do Rio de Janeiro, abriu suas portas e proporcionou, por menor que tenha sido, um pouco de conforto daqueles que estavam ali trabalhando em prol da segurança naquele momento. E a gente fica muito feliz porque, como diz no livro Ciência e Saúde, no capítulo da oração, a melhor oração que tem é praticar o bem. E a gente tem que procurar praticar o bem para todos. Sejam policiais, sejam manifestantes, sejam irmãos brasileiros, sejam estrangeiros, mas todos têm que ser cuidados, bem tratados e tem que ser buscado o bem para todos. Quer falar alguma coisa, meu amor? Já falou tudo, né, gente? Mas só um detalhe que eu acho interessante, porque esse grupo de empresas que estavam fazendo a transmissão para a Europa, tinham alguns repórteres de outros países, da Suíça, da Rússia, da Holanda. Então, eles chegaram, a equipe estava concentrada na igreja, e eles entraram, e eu estava lá na sala de leitura, lá no cantinho, e eles foram entrando, acho que foram sentindo o aconchego da sala de leitura, e ali eles ficaram. A gente tinha internet, e eu apresentei um monitor para eles. Um conhecia o monitor, o outro não, mas eu apresentei, falei, como, você não conhece o monitor? Ele não ficou assim, e aí ele foi ver o monitor. Eu já aproveitei, deu o Journal também, que é o outro, né, o nosso outro periódico em inglês, o Sentinel. E então eles ficaram usufruindo a sala de leitura, ficaram olhando a estante lá, tudo arrumadinha, tudo bonitinho. Então eles aproveitaram, eles usufruíram a nossa sala de leitura também. Foi quando eu cheguei no saguão e eu vi o panorama da igreja, era a sala de leitura, estava com os repórteres, a parte do meio da igreja, o saguão cheio de policial, e eles diziam, isso aqui é o nosso oásis, porque quando eles trocavam o turno lá, quando começou realmente a manifestação, chegar perto do Maracanã, tinha aquela bomba de gás e o olho ardia, então eles trocavam e eles chegavam na igreja e bebiam água e descansavam e sentaram na escada. A gente tem a escada para a escola dominical, eles começaram a sentar na escada. E eles ligavam, mãe, eu estou numa igreja, mãe, está tudo bem, eu estou na igreja da ciência cristã, ai, muito lindo. E assim, a família, a outra para a mãe, olha, meu amor, está tudo bem. Não, não é cientologia, não é igreja evangélica, é da ciência cristã. Então, isso foi muito lindo. E um deles perguntou assim, você não tem problema de coluna? Porque a gente distribuiu o arauto no saguão. E aí, aproveitou. E aí ele falou, você não tem problema de coluna? Está dizendo aqui que cura. Eles falaram sem muita fé, né? E aí eu falei, sabe por que cura? E aí eu comecei a conversar com eles. E eles ficaram prestando atenção. Aí eu falei do pastor, que a gente não era Bíblia, Ciência e Saúde. Enfim, a gente começou, não é falar da teologia da ciência cristã, não, mas falar do amor que a ciência cristã nos proporciona, da nossa estrutura. Daí eu peguei e falei, olha, o Ciência e Saúde, Mary Baker, que eu falei dela também, olha o que ela fala da igreja. E aí eu falei, a estrutura, né, da verdade e que dá prova da sua utilidade, né, e que vem elevando a raça. E eles, realmente, essa igreja foi muito útil, né? E a gente estava dando prova da nossa utilidade. E aí no salão de culto estava a equipe de produção e chefes lá, que eles estavam vendo um monte de coisa. E na parte da frente, a equipe da produção, eles colocaram uma televisão para passar o jogo. E estava cheio de gente lá. E do lado de fora, algumas pessoas que não entraram, mas que estava todo mundo no muro lá olhando o jogo. Enfim, a nossa igreja, se a gente tivesse assim um panorama, estava cheia de gente, cheia de irmãos, né?
E foi muito bom, cheia de amor. Falando nisso, que você, eu estava procurando isso, eu já no meu celular as fotos que você mandou, né, lindas. A vitrina da sala de leitura, que ela falou em amor, fala como é que está. Porque sejam umas fotos noturnas muito bonitas. O Tobão depois pode passar e mostrar que ele trouxe, eu posso passar no computador. A nossa vitrine, quando começou as manifestações, a gente pensou o que a gente pode colaborar com um pensamento de paz. Então, a bibliotecária Betina, ela fez uma vitrine linda de paz, botou uns efeitos lá, ficou meio que neon. Então, as pessoas iam tirar foto na vitrine também. O pessoal da equipe, eles ainda botaram lá Eurovision. E aí eles iam tirar foto da vitrine. E as pessoas passavam e tiravam foto da vitrine. Os policiais tiravam foto da vitrine. A vitrine ficou realmente linda. E a igreja toda acesa. Luz, gente, o nosso pensamento é luz. Mas o mais importante, que eu peguei o microfone para falar rapidinho, no sábado, quando começou aquela manifestação, todo aquele clima, né? Vai ter manifestação, quebra-quebra e tal. A gente ligou para alguns praticistas, a gente ligou para algumas pessoas das igrejas para pedirem a congregação para que orasse conosco nesse pensamento de paz, né? Nesse único governo, nessa única mente presente, que nós nos uníssemos nesse pensamento de paz. Então, isso tudo aconteceu, mas não foi porque tudo bem, a gente se dispôs, mas porque tinha um pensamento espiritual fundamentando as nossas ações, porque tinha uma estrutura de apoio, mesmo de quem estava em casa. Mas é o pensamento que cintilou da cúpula da igreja e abençoou a terra. Então, como a oração é importante, como a gente se sentiu seguro de tomar essas decisões, como a gente sentiu esse amor. Foi uma das experiências mais emocionantes que eu tive na igreja, porque quando a gente saiu, já eram mais 11 e pouquinho, 11h15, quase 11h30, os policiais também estavam indo embora, e foi tudo em paz, foi tudo muito harmonioso, e eles vieram todos à calçada para agradecer a igreja. Foi a coisa mais linda, e eles, muito obrigada a essa igreja, muito obrigada, a gente não vai esquecer. Foi lindo a demonstração de amor deles também por nós. Não por nós, Evelyn, pela igreja, estou falando da igreja. A nossa igreja é viva sim, a nossa igreja é útil para a comunidade, útil para aquele evento. E olha, gente, aqueles policiais têm famílias, e as famílias também foram abençoadas. A gente vai levar no coração da gente, foi só um aperitivo que a gente viu e que a gente pode fazer muito mais, né? Então, realmente, a estrutura mental de apoio a essas atividades, esse amor ao próximo, a gente pode começar na igreja. E olha, estávamos só eu e Tauban, e a gente ficou muito grato, porque ninguém na igreja falou, pô, vocês tomaram essa decisão, não falaram, não teve essa ideia do ego. Foi, né? E todo mundo respeitou, e todo mundo apoiou, e todo mundo, sabe, se regozijou com essa bênção que nós tivemos na igreja, né? Então, esse é o caminho, né? Então, por isso que a gente está bem feliz aqui compartilhando. Obrigada. Bom, pessoal, tivemos, então, né, duas partes que se complementaram, né, eu acho. Primeiro, uma parte que foi, né, da gente entender o que é apoiar metafisicamente a Copa do Mundo, o que significa esse suporte espiritual, o que significa pensar na estrutura da Copa de um ponto de vista espiritual e o que isso tem a ver com a igreja, né? E depois, um exemplo prático, né, muito concreto e assim, que eu acho que abordou muitos dos pontos tratados pela Alessandra. Então, eu acho que com todo esse embasamento, né, eu posso dizer que eu posso ir para casa tendo entendido o que significa pensar na Copa a partir de um enfoque espiritual. E eu gostaria de ouvir vocês, né? Nós gostaríamos de ouvir vocês, né? Em que sentido? Em dois sentidos. Tanto para trazer outras ideias que vocês tenham tido, enfim, ideias para continuar espiritualizando a nossa concepção sobre a Copa do Mundo e as maneiras como a igreja pode dar esse suporte, né? Seja em formas de ideias metafísicas, seja em forma de atividades práticas que vocês acham que nós poderíamos realizar. Nós temos aqui já algumas ideias, algumas propostas, mas antes de falar sobre isso, nós gostaríamos de ouvir vocês. E o Antônio já levantou a mão, então pedi para o Flávio passar a palavra para ele.
Boa tarde. Eu queria só partilhar a experiência que eu vivi quando houve a organização do Jogo Olímpico da Inglaterra. Mais perto, sim. Porque eu fui convidado, não sei quem que tinha dado o meu nome é o senhor Brian, que era o organizador do comitê de organização. Então, um dia eu recebi um telefonema. O senhor Antônio disse, sim, sou eu. O senhor pode nos ajudar a trabalhar conosco sobre como sustentar o jogo? Disse, sim, posso. O que eu posso fazer? Agora, eu acho que a primeira coisa que nós temos que fazer aqui é dever organizar um comitê. Esse comitê pode ser composto das pessoas que vivem no Rio, que vivem no Sul, que vivem em toda parte. É a primeira coisa a fazer, organizar um comitê. E depois de organizar esse comitê e ver o que deve ser feito. O que eles fizeram? Organizaram salas de leitura volantes e prepararam material que devia ser distribuído, que falava sobre o amor. E houve um comitê também de oração, que orava para sustentar esse mesmo jogo. Então, as pessoas, havia temas. A primeira coisa me perguntaram, o que você pensa? Porque as pessoas tinham medo. Em Inglaterra havia bombas, pessoas que poderiam colocar bombas, e aqui é assim. Então, a minha mensagem foi sobre o reino do céu. Que as pessoas que iam ali, iam no céu. Céu significa Deus conosco, harmonia. Ele disse, puxa, é muito boa uma boa ideia. Então, eu não vou me alongar muito, quer dizer, eu só queria saber, propor, primeiramente, organizar um comitê, nesse comitê, organizar o que deve ser feito, e depois, então, convidar pessoas, não só no Brasil, porque eu não sou britânico, mas fui convidado. Então, participei nesse comitê de sustento. Então, essa é a minha sugestão. Vamos organizar primeiramente o nosso comitê e depois o que deve ser feito e então dar tarefa, porque havia também conferência telefônica, via telefônico. Então, as pessoas que davam mensagem, as pessoas ouviam, sentavam ali, como estão sentados ali, então com isso que tinham feito. Então, isso é que eu sugiro, vamos comunicar para a comunidade, porque os políticos, eles estão organizando a maneira deles. Estão construindo campos, estão construindo estradas, mas nós, como cientistas cristãos, o carro não anda sem petróleo ou gasolina. Então, nosso petróleo é a oração. A nossa estrutura deve ser metafísica. Então, vamos organizar um grupo de metafísicos que vão começar a orar sobre esse evento. Eu afirmo a certeza que, porque as pessoas têm medo quando se fala do Brasil. O Brasil, ali só existem guerras. É como antes, quando falava de Angola, quando fala Angola, ali só existem guerras. Mas nem sempre, porque as pessoas, a certas vezes, como a Alessandra disse, apresentam a parte negativa do Brasil, mas não a parte positiva do Brasil. Porque o Brasil tem muito de bem a dar, mas as pessoas de outros países veem o Brasil como... não sei qual é o termo que eu posso utilizar. Uma cobra venenosa. Então, é nesse sentido, nós temos que tirar esse sentido, aquele aspectos que eles têm do Brasil como uma cobra venenosa. Porque a verdade é contagiosa. Nós temos essa verdade que pode contaminar essas pessoas a mudar a maneira de pensar do Brasil. Obrigado. Muito obrigada. Obrigada, Antônio. Eu só queria enfatizar, né, que então o Antônio é de Angola, né, e assim foi muito bacana quando nós conversamos e ele contou, né, que é isso que a Alessandra falou e ele é mais uma vez uma ilustração prática, né, de como é possível apoiar o evento estando em qualquer lugar do mundo, né? Então não é porque a pessoa mora na África, na Ásia,
em qualquer outro lugar, que ele não pode apoiar em oração um evento em Londres, né? E a oração dele tem muito valor. Quem mais gostaria? E só para complementar, sim, nós estamos pensando nessa estrutura, né, nessa estrutura de organização das atividades. Está aqui já, né, na nossa lista de possíveis atividades. Mas antes de fazer isso, a gente gostaria de ouvir mais sugestões de vocês, ou de outros pontos que vocês acham que poderiam ser abordados. Eu gostei muito quando foi lido, né, essa parte que o amor ao próximo, não sei bem, agora não decorei, mas o amor ao próximo significa pensar, se preocupar com o bem-estar, né, do outro. Então, eu só queria falar para a gente ampliar um pouco essa questão do bem-estar. Porque é claro que aqui no Brasil a gente tem uma crença muito forte de exclusão, e uma crença muito forte de que esses eventos, eles beneficiam alguns, mas tornam os que já são excluídos mais excluídos ainda. Então, pensar num bem-estar de uma maneira bem ampla. Né? Se a Copa do Mundo, a Olimpíada, é um evento que tem como base, né, promover a paz, a união, e se a gente pode reforçar essa ideia, né, de uma mente única, então isso tem que incluir a todos, né, porque Mary Baker Eddy diz, né, o que abençoa um, abençoa a todos. Então não pode ser algo que para acontecer, tem que excluir aqueles que já estão excluídos ou tem que beneficiar mais a uns do que os outros. Eu acho que a gente tem que, eu acho que amplia a ideia, pensando de uma forma muito ampla. Muito obrigada. E eu acho que isso também de novo remete, né, às coisas que a Alessandra falou, de como é que nós estamos nos vendo a nós mesmos, né? E acho que, juntando com o que o Antônio disse, que imagem nós temos sobre o nosso país, primeiro, antes de pensar o que os outros estão pensando da gente. Porque se a gente, né, se vê como uma sociedade com desigualdades sociais enormes, em que tem uma quantidade enorme de pessoas que são excluídas, né, e que a Copa significaria simplesmente a reprodução desse modelo, né, se a gente acalenta isso no nosso próprio pensamento, como é que a gente vai ajudar, né, os estrangeiros, por exemplo, a mudarem a sua imagem sobre o nosso país, né? Então, assim, tudo começa no nosso próprio pensamento, né? Para negar, exatamente. Eu queria só completar o que a Evelyn e o Tauban falaram, que quando a gente se dispõe, a coisa acontece. Isso que aconteceu, dessa televisão procurar, poderia ter procurado qualquer uma das casas na rua. E nesse dia a gente estava numa reunião de diretoria e a Evelyn estava lá fora e a pessoa procurou a Evelyn. Então, quer dizer, a gente já tinha conversado sobre isso, a gente já estava se dispondo a isso, em pensamento, né, já planejando algumas coisas e tal, não tinha nada pronto, mas a ideia que se expande, né, em querer participar e fazer alguma coisa é que atrai, né? Então, quer dizer, eu até comentei, falei, puxa vida, olha que coisa, quer dizer, poderiam ter apertado a campainha na casa da vizinha do lado, do outro lado, ou de frente, mas foi ali, né? Não porque era uma igreja, talvez, mas porque o pensamento já estava elevado sobre isso. Já estávamos pensando, né? Então, eu acho que é por aí. Então, quer dizer, cada um, não importa se é ali, como eles disseram, pertinho ou longe, a ideia que já está, né, sendo pensada e o amor que já tem, né, em torno dessas ideias é que vão atrair e vão mostrar. A gente não precisa ficar, aí o que eu vou fazer agora? Não, as coisas vão se mostrando como dar o próximo passo. Obrigada. No último dia do último jogo da Copa das Confederações, que foi no domingo, a Evelyn me telefonou cedo, eu estava como leitor da primeira igreja aqui de São Paulo, eram 8 da manhã, a Evelyn quase me tira da cama, né? Explicando então um movimento que estava sendo feito então sobre essa oração para todos, né? Para esse evento, que seria o último evento, que houvesse paz. E
a mim, então, como leitor, que eu fizesse um anúncio de púlpito para isso. E realmente eu fiz esse anúncio e eu vi, então, que todos os leitores de todas as igrejas podem ser multiplicadores disso. Porque nós estamos levando isso, então, para todos aqueles que estão participando do culto. Isso torna cada um também um elemento orando para o bem. Então, isso eu acho uma atitude muito positiva, de poder utilizar todas as igrejas do Brasil, através, pode ser através dos seus leitores, né, de levar esse anúncio de púlpito, né, e assim somos multiplicadores. Muito obrigada, Lober. Muito grata. Mara, quer complementar? Ah, bom, então meu nome é Lubério, sou de São Paulo, da primeira igreja de São Paulo. Obrigada, Lober. Deixa eu ver só se você quer falar primeiro. Pode falar, Mara. Não, pode falar. Não, falando então se tem que anunciar quem é, né, por pessoal da internet, eu sou Magda, e eu gostaria de partilhar que nós temos a participação aqui ao vivo do Antônio e da Suzana, né, de Luanda, e como a coordenadora de comunicação da Igreja Mãe, né, que muitos de vocês recebem mensagens que eu mando em nome né, da Igreja Mãe ou de outras atividades nossas, eu também repliquei essa mensagem, esse convite para essa reunião, para os contatos, e mandei mensagem para pessoas aqui no Brasil, para Portugal e para Angola também. E eu gostaria de mencionar que, não sei se ele está online conosco, o Inácio Mourão, que é de Benguela, ele nos mandou essa mensagem. Estaremos unidos todos em oração para que o amor divino, Deus, dê ao povo brasileiro toda a sabedoria divina para que a Copa seja um sucesso e fazer do Brasil uma nação onde coisas boas e pacíficas possam ter seu lugar. Um abraço, Inácio. Então, isso mostra, quer dizer, que não importa a distância onde nós estamos, né? Isso é um evento universal, ambos, né? E já estamos preparando também, incluindo a Olimpíada, e somos todos irmãos, né? Estamos nos apoiando mutuamente, e eu estendo já de antemão também esse amor, esse carinho que o pessoal de Angola tem expressado, e muito mais nós aqui, né? Quer dizer que não precisa ser como a primeira igreja do Rio, está do lado, né, de um estádio, mas todos nós colaborando, isso é muito importante. É essa luz que chega a todos. Obrigada, Magda. E obrigada, Inácio, se você estiver ouvindo a gente. Muito obrigada. Rude, tem alguém aí online que mandou comentário? Eu vou só fazer um breve salto aqui para a internet, para o pessoal que está online, e depois a gente volta. Isso, é. Você... Não dá. Dá para tirar o computador daqui, você vem aqui na frente comigo. Eu seguro o microfone. Um momentinho. Desculpa, é que tem tantos caminhos, né? Você passa aqui, ó. Passa aqui, ó. Tá certo. Pronto. Bom. Sim. Bom, tem um comentário da... Calma, baixa isso aí. Tem um comentário aqui da Ana Carla, tá? Que ela apenas está reforçando, né? Vamos aproveitar a oportunidade para retomar a união de nossas igrejas, com a finalidade de abençoar o nosso país e fortalecer o movimento no Brasil. Tem um da Neia, né? Torres, que ela escreveu: gosto de pensar no presente que recebemos do amor divino, ao podermos abrir o nosso coração e nosso pensamento para receber pessoas do mundo todo, que virão ao Brasil por um motivo puro, lindo e de confraternização. Hoje enxergo assim.
tive uma cura sobre isso, pois no início, quando soube que iríamos sediar a Copa, o pensamento material reagiu muito forte contra o evento. Mas a cura foi tão completa que com muita gratidão vejo a infinita bênção que isso trará não somente ao Brasil, mas ao mundo, pois o amor atravessa fronteiras. Né? E a Neia deixou um outro comentário agradecendo ao Tauban e a Evelyn por abrir tão lindamente a receber já o evento da Copa. Beijos com carinho. Obrigada, Ana Carla e Neia. Orlando, por favor. Orlando Trentini, aqui da Segunda Igreja. Lembro que em na década de 60, houve jogos do globo todo, da juventude, em Porto Alegre. Como participaram também países assim chamados comunistas daquela época, nós, na igreja, nos organizamos, oramos, fizemos várias reuniões e fomos descobrir tudo que era de literatura que tinha na igreja em língua estrangeira. Fizemos pacotinhos para levar aos lugares onde ficavam as diferentes equipes esportistas, para levar essa literatura para eles. E levaram com isso a literatura para trás da cortina de ferro, que então era muito fechada. Então, já houve um precedente de nós no Brasil trabalharmos pelo bem da humanidade num evento esportivo. Também, como já foi mencionado aqui, estamos nos tornando conscientes, mais como um todo, de cada um pensar como brasileiro e não como porto-alegrense, carioca, paulista. E o que está acontecendo em outro lugar não me toca. Toca sim. Tudo que diz respeito ao Brasil me toca. Eu tenho que orar, então, por tudo. Então, a imagem lá fora é a consequência da nossa própria oração, atividade, iniciativa. Pode ser que assistir os jogos da poltrona da sala é bem mais agradável do que estar na rua, às vezes, ajudando ou abrindo a igreja, como Talban e Evelyn fizeram, com o apoio, a estrutura de toda a igreja. Então, 2 membros, mas uma estrutura inteira de gente que há anos está cooperando nessa igreja para ter um prédio, ter funcionando, estar em condições. Tudo isso é parte dessa estrutura. Isso tudo é amor em ação. Então, esse amor em ação que nós vemos também, que organizou essa reunião hoje aqui. Então, estou feliz de ver essa iniciativa toda e com as comissões a gente vai provavelmente pegar de uma forma mais técnica e detalhada os diferentes assuntos. Mas como Antônio mencionou que precisamos literatura para distribuir, que seja fácil de ler e de interesse relativo ao evento do esporte e que a gente tenha em grande quantidade para distribuir. E distribuir a mesma literatura em todas as comissões, em todas as atividades. Obrigado, Tamara. E obrigado à comissão que está trabalhando. Obrigada, Orlando. Bom, enquanto vocês pensam um pouquinho, eu vou ler um comentário que a Lélia, do Rio, enviou para nós. Ela não pôde estar presente online, mas ela enviou antecipadamente. Eu vou ler uma parte do comentário, porque, na verdade, é uma página inteira. E eu fiz um resumo aqui do que eu acho que seria assim, os pontos que a gente talvez não tenha tocado e que ela realmente tem uma contribuição única a dar. Né? Ela fez um tratamento aqui, né? Então ela diz o seguinte: Deus é o princípio divino na Copa do Mundo de 2014. Deus é a mente que principia, promulga e inclui toda a realização da Copa. Reconheçamos claramente em nossa consciência que esta mente é infinita, enche todo o espaço
estádios, hotéis, jogadores, campos, torcedores, todos os que estão envolvidos nesse evento e até nós mesmos. É preciso que reconheçamos apenas uma mente e rejeitemos a sugestão da matéria ou de pequenas mentes, como a Alessandra falou, e vejamos a Copa do Mundo como uma ideia espiritual. Onde vai se iniciar a Copa? Em Brasília. E onde está localizada Brasília? No centro do Brasil, não é Brasília? É São Paulo. É São Paulo? Bom, enfim, o coração, exato. O que ela quer dizer é o seguinte, não importa onde vai começar, né? Mas essa ideia de ser um centro, de ele se localizar, né? De ela estar num centro, né? E de pensar nesse centro, né? Como um ponto de equilíbrio, né? A gente não deve pensar em cidades, mas a gente deve pensar no Cristo como canalizando todas as ideias, né? E como sendo essa mensagem de Deus ao homem. Oi? Está no Brasil. Então, e ela diz então para a gente deslocar esse pensamento materialista, né, de que a gente vê uma cidade ou algumas cidades como o centro, né, o ponto de equilíbrio da Copa, mas pensar no Cristo como unindo todos nós a Deus e o nosso pensamento a Deus. Então, muito grata, Lélia, pelo apoio, pelo suporte. E aí surgiram mais comentários, ideias? Eu lembrei de um comentário que em 96 eu participei de um comitê, de uma ação em Atlanta, nas Olimpíadas de Atlanta. Eles convidaram pessoas do mundo inteiro para ir lá ajudar, justamente num comitê desses, para distribuir literatura, apoiar o evento metafisicamente. E eu fiz tudo que tudo que estão sugerindo. A gente distribuía literatura nas ruas, trabalhava na sala de leitura também. Mas o que eu queria contar é uma coisa que foi um evento de um dia que foi muito interessante, que a gente estava na sala de leitura, que era uma sala de leitura muito bem localizada, mas não estava entrando ninguém. Assim, tinha turista passando e passando e passando, ninguém entrava. Daí a bibliotecária, estava eu, alguns voluntários e a bibliotecária. Daí ela chegou e falou, eu vou sentar e vou orar um pouco. E ela entrou numa parte mais reclusa e ficou orando. Quando ela começou a orar, começou a vir gente. É impressionante como realmente uma atitude de oração atrai as pessoas, né? Então não é só estar lá presente, não é só fazer as coisas humanamente. A nossa oração vai atrair as pessoas por esse amor que a gente está querendo dar, né? Então era isso. Obrigada. Eu lembro quando a gente conversou com a Heloísa Rivas também, né? Quando a gente estava pensando nessa ideia, e que ela disse uma coisa muito que vai de encontro ao que o Flávio falou mesmo, né? De a gente, né, não colocar os carros na frente dos bois, né? Quer dizer, as ações humanas, elas são o resultado da nossa oração, né? Então, assim, primeiro a gente espiritualiza o pensamento, né? E depois isso vai se desdobrar de uma maneira harmoniosa, natural, e que às vezes a iniciativa nem vem da gente, pode vir de outro lugar, né? De uma outra forma, né? Mas é importante, né? A oração ela propicia o movimento, né? Tudo o que tem que acontecer. Magda. A internet funciona. Que bom. Magda de novo, e entrou uma mensagem aqui, via Rio de Janeiro, de uma pessoa que recebeu o convite em Buenos Aires, da Segunda Igreja, e diz o seguinte... Bom, ela escreveu em espanhol, eu vou dar uma traduzida. Muito obrigado pelo convite de participar da primeira reunião metafísica de apoio à Copa do Mundo 2014. Com pensamentos de amor e paz, estarei com vocês nesse dia. Com todo o meu afeto, Ângela Adragma, membro da Segunda Igreja de Buenos Aires. Você conhece? Temos aqui uma pessoa de Buenos Aires também participando. Muito obrigada, Ângela. Muito grata. Bom, se vocês pensarem mais alguma coisa, a gente pode incorporar na conversa daqui para frente. Mas eu acho que seria legal. Fala, chegaram mais? Chegou mais e... alguém
alguém comentou Flávio até comentou que ele estava lá para fazer o apoio à Olimpíada em Atlanta. E aqui a segunda igreja do Rio de Janeiro, a segunda igreja do Rio de Janeiro aqui está sugerindo a formação de um grupo de jovens para o apoio metafísico da Copa do Mundo e das Olimpíadas. Tá? A Neia Torres, né? Tá sugerindo que pela formação de um comitê metafísico, de um comitê de recepção no aeroporto, de um comitê de hospedagem, de um comitê de atividades da igreja, de um comitê de turismo e de um comitê do transporte aos jogos. Tá bom? Tem mais um. Não. A Mirta, de Porto Alegre, ela escreveu: gostei muito de ouvir a todos os comentários onde me fizeram pensar no desdobramento do bem. Essa união de povos faz com que sejamos cada vez mais unidos com o Pai. Agora, vou continuar recebendo toda essa vibração de vocês. Um abraço carinhoso para todos. Obrigada, Mirta. Obrigada novamente, Neia. Então, nós vamos passar para a última etapa da reunião, que é apresentar as nossas sugestões de realização de atividades concretas, né, dos próximos passos a serem dados. Não só por nós, né, mas por todos os que estão aqui e por todos os que se dispuserem a participar. E, enfim, nós realmente gostaríamos que as igrejas também abraçassem essa ideia e começassem a pensar em atividades específicas, concretas. Então, a primeira coisa, a primeira coisa que nós pensamos foi de dar continuidade para essas reuniões metafísicas. Então, essa aqui foi a primeira reunião metafísica, enfim, com um formato um pouco diferente do que a gente imagina que vão ser as próximas, a gente não sabe, também estamos abertos, né, com a transmissão online. Mas nós gostaríamos, né, nós sugerimos para as igrejas do Brasil, e todas as outras que quiserem apoiar, obviamente, de fazerem reuniões metafísicas periódicas, abordando outros temas. Né, porque essa reunião aqui, então, nós tratamos do quê? Entender o significado espiritual da Copa e também pensar especificamente sobre a questão da infraestrutura, né, porque essas duas coisas elas estão relacionadas. Mas, além desse tema específico, nós nos reunimos 2 vezes, né, os amigos né, que estão apoiando, e nós definimos outros temas. E eu vou falar para vocês, depois a gente pode passar por e-mail para aqueles, né, para as igrejas e para os interessados, temas de próximas reuniões metafísicas que nós sugerimos que todas as igrejas abarquem e abordem de alguma maneira. Né? Então, seria segurança, saúde, integridade, clima, unidade, comemoração e alegria, compreensão e integração. Esses temas eles podem parecer muito vastos, né? Mas assim, nós oramos, né? Foram frutos da oração. É claro que podem surgir outros, né? Isso são apenas sugestões. E quando a gente começa a pensar especificamente em cada um desses temas, a gente começa a ver que eles fazem sentido nesse contexto da Copa. Né? Por exemplo, você pode falar, clima, vai fazer uma reunião só sobre clima, mas, né, o quão importante são as condições climáticas para a realização de um jogo. Né? Então, assim, para o deslocamento das pessoas. Né? Então, assim, essas coisas todas, elas são... Né, e, assim, isso não se limita só, como a gente viu aqui o tempo todo, isso não se limita só aos jogos, né, aos deslocamentos para ir nos estádios. Né? Isso, se a gente se reunir na nossa igreja para orar sobre o clima, para fazer uma reunião metafísica sobre o clima,
Vocês imaginam que bênçãos que essa reunião pode trazer em termos gerais, né, para a nossa vida, para a nossa sociedade, né, não só para o Brasil? Então, esse é só um exemplo, né? E, de qualquer modo, nós iríamos passar um e-mail para as igrejas com esses temas. E, é claro, isso é uma sugestão, não é uma imposição. Mas nós realmente gostaríamos que vocês pensassem com carinho nisso. Quando nós, mais para frente, a partir do mês de maio, nós gostaríamos, de maio do ano que vem, de montar um plantão metafísico, né, de suporte ao evento. O que significa esse plantão? Seria uma espécie de rodízio de oração, em que pessoas, né, todos nós, não precisam ser praticistas, mas assim, todos os que estão disponíveis, se comprometeriam a orar especificamente sobre o evento da Copa naquela semana. Né, então, nós montaríamos uma tabela, né, e as pessoas lá colocariam a sua disponibilidade de dias, de horários, de semanas, porque, enfim, maio vai ser um mês antes da Copa, e eu acho que seria interessante a gente dar um suporte metafísico mais intenso nesse momento. Assim como foi feito em Londres, e o Antônio participou exatamente desse suporte metafísico diretamente de Angola. Essas são os dois pontos mais ligados à parte metafísica que nós estamos propondo aqui, sugerindo. Além disso, nós pensamos que seria interessante, para aqueles que se sentirem à vontade e tiverem realmente o interesse de fazer uma coisa dessa forma, montar uma estrutura de acolhimento para cientistas cristãos que vêm de outros países e que vêm para o Brasil para assistir à Copa. Algumas pessoas têm a disponibilidade de abrir as suas casas e receber esses cientistas cristãos, né? Como, né, cobrando, obviamente, né, não é, enfim, é um serviço que seria prestado, mas também um ato de solidariedade, né, e uma oportunidade de conhecer pessoas novas, estreitar laços, né? A gente organizaria isso de uma maneira com preços fixos, com uma cartinha de compromisso, né? Todas essas coisas. Então, assim, a partir de novembro, nós vamos estar pensando nisso de maneira mais concreta. Mas, nesse momento, a gente gostaria que vocês já começassem a pensar nessa ideia, ver se vocês acham que faz sentido para vocês, se vocês gostariam de receber, né? E aí, em novembro, nós vamos dar o próximo passo com relação a isso. E, por último, por penúltimo, todo mundo sabe, nós estamos transmitindo a reunião online, né? Essa é uma transmissão profissional, né? Não é uma transmissão via Skype, e ela teve um custo, e nós estamos fazendo um fundo para a Copa, porque todas essas atividades que nós que nós estamos planejando organizar, né? Elas terão custos, né? Por exemplo, uma ideia que eu não coloquei aqui, porque a gente precisa ver como é que cada igreja vai se organizar especificamente, seria, de repente, fazer palestras sobre a Copa. Não apenas as reuniões metafísicas, mas organizar palestras, chamar palestrantes e pensar sobre isso, né, e fazer um evento de maior porte, né? Isso teria um custo, né? Enfim, eu acho que o transporte, sei lá, alguma coisa assim ligada à literatura que a gente fosse enviar, porque essa ideia da literatura também foi uma coisa que nos veio já à mente, né, de selecionar vários arautos com temas relativos à Copa. Então, a gente poderia imprimir um material, né, com uma seleção de artigos sobre a Copa, sobre eventos, com temas correlatos, né, isso também teria um custo. E outros custos que, porventura, possam vir a surgir, né, de acordo com os desdobramentos das ideias que vão surgir em cada igreja. Então, para isso, nós pretendemos fazer um fundo. E hoje, especificamente, por conta dessa transmissão, nós gostaríamos, né, de quem puder colaborar, né, para a gente pagar a transmissão. Seria muito, muito útil, né, muito bem-vindo. E se sobrar, e nós, enfim, acreditamos que sobrará, nós vamos guardar, nós vamos abrir uma conta especificamente para a Copa, para esse fundo da Copa, né?
E nós vamos guardar esse dinheiro para ser utilizado em outro momento, também com esse fim. E se porventura sobrar depois da Copa, a nossa ideia é dividir entre as igrejas. Tá? Então, assim, para ficar bem transparente, qual é a ideia? Só para vocês saberem, o custo da transmissão é R$ 1.050. E, por último, eu não sei, Evelyn, tem mais alguma coisa assim, que você acha que a gente precisa tratar? Eu acho só para a gente entender essa questão dos temas, né? Quando a gente voltou para a igreja, quando eu tive a reunião aqui, eu voltei para a igreja, e na igreja a gente fez a reunião metafísica para ver quais os temas, e a igreja ela deu a sugestão de alguns temas, e nós nos reunimos de novo, outras igrejas também fizeram isso. Mas são 10 temas, porque a ideia é cada mês a gente realizar uma reunião inspirativa. Né? Então, uma reunião por mês, não importa o tema. Mas a ideia é, não precisa ser cada igreja, por exemplo, São Paulo tem 3 igrejas, elas podem se unir para fazer um tema. A ideia é que até maio de 2014, todas as igrejas tenham orado com os temas que nós agora, porque esses temas podem naturalmente serem alterados, mas orar com esse tema. Então vai estar todo mundo metafisicamente já preparado com essa armadura do amor aí para enfrentar essas atividades, tá? E, se possível, claro que seria uma alegria saber o que cada igreja, que cada estudo, qual foi o fruto de cada estudo, como é que cada um fez esse estudo. Por exemplo, separar os trechos selecionados que foram lidos, que foram pensados, ou alguns comentários. Então, cada reunião, se pudesse ser transcrita no sentido de, né, o pincelar das ideias básicas da reunião, a gente pode disponibilizar no site, então todo mundo vai poder compartilhar e desfrutar das ideias estudadas, pensadas e oradas. Então, cada igreja, com esse grupo de temas, ela escolhe, ó, esse mês vai ser esse tema. Então, escreve, ó, foi escolhido o tema tal, o trecho tal, tal e tal da Bíblia, do Ciência e Saúde ou de outra literatura. Foram esse foi o enfoque, e disponibilizar para que todos nós possamos desfrutar disso. Né? Por isso que tem 10 temas, porque até maio. Aí, quando acabou o estudo metafísico com esses temas, a gente concentra na oração. A gente chamava no quartel de escala, né? Uma escala, tal hora, né? Alguém pode fazer. Algumas pessoas já fizeram contato com pessoas que moram com outro fuso horário, então eles poderiam estar apoiando a gente na parte noturna, que a gente pode dormir, e aí eles podem estar orando. Enfim, realmente é um trabalho bonito, e é fazer o que a gente sabe fazer, o que a gente tem aprendido na ciência cristã, orar. Então, que todo mundo, que todas as igrejas possam abraçar. E, naturalmente, após os trabalhos metafísicos, as ideias, as inspirações das atividades, tanto é que a gente tinha um monte de ideia, mas a gente pensou assim, a gente, em oração, vamos primeiro orar. Então, em novembro, é um ponto que a gente vai ter o workshop das parábolas, o final. Então, a gente vai estar reunido novamente. Então, por que não a gente, a partir de um pensamento inspirado, a gente começar a elaborar as atividades? Né, para a gente conseguir acalmar o pensamento e ter a visão correta. Tá? Então, por isso a oração, e depois a gente começa a desdobrar, porque cada igreja vai ter sua atividade. É legal compartilhar, a gente vai fazer isso, a gente vai fazer aquilo, ninguém tem que fazer igual. Né? Mas é muito interessante essa troca de experiência, de atividade, porque cada um pode aproveitar a ideia também e fazer. Pois não? Flávia, cadê a Flávia? Ali, ó, primeiro, olha aqui a Flávia. Aqui. Boa tarde, meu nome é Eric Henderson, estou aqui totalmente por acaso. Eu trabalho normalmente, às vezes, em Brasil, de segunda a sexta e logo volto a Buenos Aires. Eu sou membro da segunda igreja em Buenos Aires. Agora eu tinha que ficar 2 semanas, e então estava aqui, domingo, pensei, bom, vou ir à igreja, olhei no jornal, primeira igreja, fui lá. Aí me convidaram a vir para aqui, então estou aqui. Agora escutei tudo isso e acho que vocês têm na frente uma oportunidade maravilhosa de colaborar. Né? E me fiz, só vou dar um comentário, porque numa experiência que tive vários anos atrás, olá Alessandra, que eu escutei palavras como comitê, recursos,
e por aí uno pensa em falta de recursos. Este desafio muito grande. E me convidaram a formar parte de um comitê de ao colégio, escolas falam português, que eu era ex-aluno. Uma escola muito grande, e queriam formar uma nova escola numa outra região de Buenos Aires. Projeto muito grande, é uma organização sem fins lucrativos. Então, tinham coisa de $500 mil no fundo, e tinha que procurar milhões de dólares. A escola, por seu sistema educativo, ocupa vários hectares, campos esportivos, ginásio, blá, blá. E me convidaram a formar parte do comitê de ex-alunos. Aí, claro, uno pensa, nossa, e as ideias que circulavam a pedir doações da Fundação Ford, colheitas, era todo focado no desafio gigantesco, a falta de recurso e como fazer. E lembrando que todo é mente, todo é ideias infinitas, me chegou como num momento uma ideia de... Foi muito simples. Normalmente lá na Argentina, os condomínios fechados têm como grande atração um campo de golfe no meio. E aí uno pensa, colégio, educação, família, o lar. O que passa se você, em vez de colocar um campo de golfe, coloca uma escola no meio? Aí apresentei essa ideia e fiquei totalmente maravilhado que uma vez que a ideia certa é lançada, cobra uma vida própria com uma força impressionante e nada pode parar isso. E o que aconteceu? Uma empresa desenvolvedora de bens imobiliários pegou essa ideia, era próxima também de ex-alunos, tudo foi para frente. Em vez de eles normalmente um campo de golfe, eu aprendi, mesmo que eu jogo golfe, ocupa mais de 30 hectares. A escola precisava 5 ou 6, doaram 8 hectares. Doaram em um empréstimo sem juros de muitos milhões de dólares a ser repago em tantos anos. Resultado, houve aí uma escola de primeiríssimo nível, sem custo nenhum para a escola, nem usaram os $500 mil, e tudo foi para frente. Foi bom para os desenvolvedores, bom para a comunidade, bom para a escola, e tudo apareceu da nada. Então, me vinha essa ideia, porque vocês vão ter desafios na frente, e às vezes vem a ideia exata para viabilizar as coisas, e podem ser coisas muito grandes, não há que ficar na coisa pequena às vezes. Eu nunca esqueci dessa experiência. Obrigado. Obrigada. Eu sugeria uma coisa, de formar primeiramente um site só para esse evento. A partir desse site, as pessoas vão dando as suas ideias, e também as pessoas que vão ler esse site vão ver o que os outros estão mandando, o que estão escrevendo. Então, a primeira coisa, organizamos um site só para o evento da Copa do Mundo. Obrigado. Uma Antônio ótima Gomes. ideia, obrigada. Só quero dizer que a coleta está passando, viu? Boa tarde, meu nome é Dieter, eu sou da Sociedade de Ciências Cristãs Brasília. Nessas ideias que surgiram aí, eu estava pensando, depois do comentário também que o Talban e a Evelyn haviam feito no início, de ocupar aquele espaço lá da igreja,
que talvez, ainda não sei de que forma, mas eu acho que a gente pensasse de alguma forma de se autofinanciar esse trabalho, certo? Ao invés de a gente pensar apenas na contribuição dos membros. Se a gente pensasse numa forma de autofinanciar, como lá na igreja, por exemplo, tem aquele espaço, a empresa usou, certo? Então, é uma troca, né? E uma troca, então, a igreja receberia, no caso, a igreja do Rio receberia uma remuneração pelo fato de ter cedido aquele espaço para a empresa, e a empresa, então, já pode se programar com uma certa antecedência, ter certeza que vai ter aquele espaço e tudo isso. E outras formas vão surgir, de modo que, assim, os recursos se multiplicariam e seria... poderia se fazer muito mais coisas, você poderia se distribuir muito mais literatura que fosse específica para o evento, poderia se editar artigos que já tenham sido utilizados em outras oportunidades, ou fazer novos, mas seria uma forma, portanto, de multiplicar essa ideia e essa oportunidade que a gente tem e que está sendo gerada, né, de a gente poder ampliar, assim, sobremaneira esse evento, né, quer dizer, de se autofinanciar de várias formas, assim, que não ficasse limitado aqui ou a igreja mãe ou as igrejas filiais. Obrigada. Eu sou Naida, sou Naida, também faço parte da Sociedade de Ciência Cristã de Brasília. Não queria compartilhar com o Dieter e dizer que essa ideia do Dieter, eu acho ela está de acordo com a ideia até já uma atividade até já realizada pelo Arco-Íris, que alugou a casa, né, para uma instituição privada, né, para um supermercado que precisava do espaço que tinha lá, né, e que a igreja, que o Arco-Íris não estava utilizando aquele espaço, né? Então, essa ideia, quer dizer, do Dieter, simplesmente, eu acho que está de acordo com o que já foi feito, até no Arco-Íris, quer dizer, a igreja no Rio, a igreja onde outras cidades vão ser realizados jogos que tenham espaço e que podem até ter uma renda, né, do espaço da qual a sociedade irá necessitar, assim. Obrigada. Obrigada pelas ideias. A gente vai passar, né, para as igrejas, a gente vai anotar tudo com carinho e estamos guardando e fazendo esse banco de ideias, de novas ideias e de novos membros. Exatamente. Você tem mais alguma coisa para contribuir? Muita coisa? Tá. Antes de você contribuir, porque tem pessoas que precisam ir embora, né? Eu só vou falar mais uma coisa que é importante aqui. É o seguinte, né, nós, enfim, como a Evelyn contou, nós nos formamos como espontaneamente, né, um grupo de pessoas interessadas em dar esse suporte metafísico, em pensar sobre a Copa. Mas, como vocês veem, tem muito trabalho pela frente. E nós realmente gostaríamos de incluir, né, outras pessoas nesse grupo mais ativo, porque ativos somos todas nós, né, mas assim, nesse grupo de organização do evento, né. Inclusive, nós precisamos, né, de pessoas que ajudem a gente com o trabalho de secretaria, né, de secretariado, de mandar e-mails, né. Se tem essa ideia de fazer o site, então como é que a gente vai fazer esse site? Quem se disporia a fazer, né? Então, assim, nós estamos aqui abertos, né, para pessoas, né, alguns de vocês, né, que queiram, que tenham esse desejo, que tenham se sentido tocados por esse tema aqui hoje. Se vocês tiverem interesse, né, em participar mais ativamente com essa comissão, com esse grupo, por favor, né, ou se manifestem aqui agora, ou entrem em contato. Não se calem, por favor. Entrem em contato com a gente, tá? Evelyn, Tamara, Rosa, Regina, né, enfim, com quem vocês acharem mais apropriado.
tá bom? Você quer terminar com alguma coisa assim? Você poderia resumir, às vezes, alguma coisa que está aí. Você quer que eu dê uma olhada? Uma que eu achei que a Lady Lessa escreveu. Rude vai ler o que a Lady escreveu. A Lady... Ok. Então, bom. Vamos lá. Pode deixar. A Lady Lessa, ela escreveu: Olá, queridos amigos. Que lindo que vocês estão se reunindo, orando e apoiando um evento tão importante para o Brasil e para o mundo. Estou com vocês em espírito de oração, reconhecendo a grande oportunidade que temos como metafísicos cristãos de apoiar o Brasil inteiro, os turistas e principalmente os jogadores e suas equipes, trazendo cura, harmonia e um copo de água fresca para todos. São lindos e inspiradores os exemplos que estão sendo compartilhados. Assim como a Igreja do Rio pode abençoar a tantos, como o Tauban relatou, cada um de nós pode fazer a sua parte e expressar, com muito carinho e sabedoria, a estrutura da verdade e do amor, acolhendo em nosso pensamento a todos, reconhecendo que só a mente divina governa e inspira a todos, inclusive o governo, em perfeita harmonia, a fazer o que for correto, justo e honesto. Um forte abraço para vocês e obrigado por transmitirem a reunião, Lady. Aqui nós temos também estudantes do Princípia que mandaram falando que eles também estão acompanhando a reunião e apoiando aqui ao nosso encontro. E eles agradeceram e mandaram beijinhos. Você tem os nomes aí? Só... Não, estudantes Princípia. E aí tem mais alguns aqui. Deixa eu dar uma olhada. Tem a Sônia. Não. Ah, tá. Esses já foram, né? Pode ser. Tá. Não, mas dá para ler rapidinho. Posso fazer um... A Sônia Petralha escreveu o seguinte. Segunda Igreja do Rio. Isso. Ela escreveu um trechinho do hino número 30, que diz, do nosso inário, que diz o seguinte: com teu amor vem nos guardar em doce união, qual aves que a gorjear no mesmo ramo estão. Ela disse que esse trecho veio claramente ao pensamento, né, e que nós estamos todos no mesmo ramo, brasileiros e estrangeiros. E o Henrique, também não sei de onde é, Tiradentes, então, ele disse que sugere uma lista para a criação de vagas para o sistema de acolhimento que a gente vai fazer. Isso a gente, né, vai fazer a partir de novembro. E tem só mais uma pessoa, duas pessoas, que é a Gui Driuzio, dos Estados Unidos, que ela disse que ela está gostando muito da reunião, e que ela participa de uma igreja nos Estados Unidos, mas que ela é brasileira. E ela disse que ela vai apoiar o evento estando lá. E o Pablo Weidman, de Santa Fé, Argentina, também dizendo parabéns pela iniciativa e que eles estão apoiando da Argentina. Então, muito obrigada. Desculpa não ter lido os comentários completos de todos, mas eu acho que o espírito e as ideias centrais foram contempladas. E, bom, em nome de toda a comissão, né, e da Segunda Igreja, eu gostaria de agradecer muito a presença de todos aqui e a presença do pessoal online, todos os comentários, e realmente dizer que é um privilégio contar com as orações inspiradas de todos vocês e com as ideias concretas que vão surgir, eu tenho certeza, a partir desse nosso primeiro contato, dessa primeira reunião. Obrigada.